Olá, salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Super Notícias desta segunda-feira, dia 18 de janeiro, abrindo mais uma semana do mês de janeiro, não é mesmo? Primeiro mês de 2021, assim como, claro, também de todos os outros anos. Lembrando que você pode acompanhar o Super Notícias através da versão digital do Diário do Rio Doce. Só acessar drd.com.br para você poder ficar por dentro de tudo que acontece em Valadares e região e também, claro, através da nossa fanpage do Facebook, só acessar Super TV e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas toda a grade de programação da Super TV, canal 20 da TV a cabo. Sem mais delongas, vamos com a primeira notícia e notícia extremamente positiva para todos nós brasileiros, ou seja, vamos com a primeira notícia aqui do Super Notícias desta segunda-feira, dia 18 de janeiro. Super Notícias, você já sabe, meu amigo, o seu jornal na hora do almoço. Anvisa autoriza por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou nesse domingo, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra, claro, a Covid-19. A reunião que discutiu o tema durou cerca de 5 horas. Os diretores acompanharam o voto de Meiruzi Freitas, relatora dos pedidos. No caso da Coronavac, a diretora condicionou a aprovação à assinatura de termo de compromisso e publicação em o Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, somente o termo de compromisso assinado pelo Instituto Butantan precisa ser publicado no Diário Oficial da União, o que pode, e no caso aconteceu já no domingo em edição extra. De acordo com a agência, o termo já está pronto e será enviado ao Instituto para ser assinado e publicado assim que for assinado. Agora, ontem foi um dia histórico, porque após a aprovação da Anvisa, o governo de São Paulo aplica a primeira dose da Coronavac antes do início do Plano Nacional de Vacinação. O governo de São Paulo aplicou a primeira dose da Coronavac na tarde desse domingo, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar o uso emergencial da vacina contra a Covid-19. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, na zona leste da capital paulista, foi a primeira pessoa fora dos estudos clínicos a receber a vacina. Mulher, Mônica faz parte do grupo de risco para a doença e atua, claro, na linha de frente contra a Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ela foi voluntária da terceira fase dos testes clínicos da Coronavac realizados no país e tinha recebido, claro, o placebo. Agora nós vamos continuar falando, não especificamente da vacina, mas também de algo que está incluso nesse momento, porque cidades brasileiras registram um panelaço contra Bolsonaro nessa sexta-feira. Diversas cidades brasileiras registraram um panelaço contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, na noite da última sexta-feira, dia 15 de janeiro. O motivo da manifestação é por conta do colapso na saúde do Amazonas. Além de bater as tradicionais panelas nas janelas, os manifestantes também gritaram palavras de ordem como "Fora Bolsonaro". O ato foi convocado pelas redes sociais e aplicativos de mensagens por movimentos sociais, políticos e também grandes personalidades brasileiras. Senacom adota medidas para combater comércio de vacinas falsificadas. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deu início às medidas de combate à comercialização de vacinas falsificadas contra a Covid-19. A prática de vendas dessas supostas vacinas foi comunicada pelo Procon de São Paulo. De acordo com o secretário executivo do Comitê Nacional de Combate à Pirataria, vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor, Guilherme Vargas, a questão é urgente. Avaliamos a urgência do tema e acionamos a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e as outras pastas para estabelecer estratégia conjunta para garantir a saúde e a segurança dos consumidores brasileiros.
Agora vamos com uma notícia positiva que tem a ver com a nossa cidade, Governador Valadares, porque Urbano Santos idealiza centro comunitário para desenvolver projetos cívicos em Valadares. Após viver 30 anos nos Estados Unidos, Urbano Santos retornou a Governador Valadares e foi candidato a prefeito na eleição municipal de 2020. Ao se estabelecer no Brasil, Urbano pretende implantar na região o mesmo tipo de trabalho que vinha desenvolvendo na Flórida, onde o Centro Comunitário Brasileiro executa projetos cívicos com a participação de membros da sociedade. Aqui no Brasil não temos uma cultura cívica, não vemos grupos cívicos. As pessoas não perceberam a importância de se unir e organizar, simplesmente para manter uma rua limpa, o que é comum nos Estados Unidos, na Europa e em muitos países de primeiro mundo. Para ajudar uma cidade a ter qualidade de vida, é muito importante que os cidadãos comuns se unam. Fecha aspas para Urbano Santos. Fim do auxílio e desemprego afetam consumo e produção. O comércio registrou queda pela primeira vez em 6 meses. A indústria vem em processo de desaceleração e cresceu 1,2%, índice semelhante a 1,1% do mês de outubro de 2020. Os serviços ainda seguiam em alta, com um avanço de 2,6%. Mas sem recuperar as perdas pós-pandemia e já ameaçados pelo novo avanço da Covid-19. Para os analistas, o mês sinalizou que a bolha de consumo criada pelo auxílio emergencial começou a perder força quando o benefício já havia caído de R$ 600 para R$ 300. A taxa de desemprego de novembro ainda não foi divulgada, mas a de outubro ficou em 4,3%. A maior para o período desde o início da pesquisa em 2012. INEP abre novo prazo para candidatos com Covid pedirem reaplicação do Enem 2020. Candidatos ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2020, que tiveram sintomas de Covid-19 e diagnóstico comprovando a infecção, terão um novo prazo para pedir a reaplicação do exame. Segundo o INEP, a autarquia do Ministério da Educação, o MEC, responsável, claro, pela prova, candidatos diagnosticados após o dia 16 de janeiro poderão entrar na página do participante entre os dias 25 e 29 deste mês para enviar o laudo médico. A informação foi divulgada neste domingo, primeiro dia de provas desta edição. O segundo dia está programado para o próximo domingo, dia 24 deste mês. Agora vamos com a pesquisa Exame Ideia, porque vacinação está atrasada, mas a aprovação de Bolsonaro vai a 37%. Para 67% dos brasileiros, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil está atrasada. Ainda assim, a aprovação ao governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a subir neste mês. Hoje, 37% dos brasileiros afirmam estar satisfeitos com a gestão federal, diante de 35% do mês passado. É o que mostra, claro, uma pesquisa inédita feita pela Exame Ideia, projeto que une o Exame e, claro, braço de análise de investimentos da Exame e o Ideia, Instituto de Pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 11 e 14 de janeiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Depois de uma queda de popularidade em dezembro, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro voltou a subir neste mês. Hoje, como eu disse, 37% dos brasileiros afirmam estar satisfeitos com a gestão federal, diante de 35% do mês passado. Na série histórica, o recorde de aprovação do presidente foi registrado em fevereiro de 2019, antes, claro, da pandemia de Covid-19, quando ele recebeu o aval de 45% dos brasileiros. O Super Notícias desta segunda-feira vai para o seu primeiro intervalo e na volta voltaremos com mais notícias relacionadas à vacina, claro, que visa salvar todos nós da Covid-19. Não saia daí.
Voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta segunda-feira e vamos continuar dando abrangência e vamos continuar a dar continuidade na série de notícias relacionadas à vacina contra a Covid-19. Governadores afirmam que estão prontos para a vacinação já nesta quarta-feira. Com o aval da Anvisa para o uso emergencial de 2 vacinas contra a Covid-19, nesse domingo, claro, os governadores afirmaram que seus estados estão preparados para começarem a imunização na próxima quarta-feira, portanto, depois de amanhã, dia 20 de janeiro, como, claro, pretende o Ministério da Saúde. Os governadores evitaram alimentar o confronto entre o chefe do Executivo de São Paulo, João Dória, do PSDB, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eles se manifestaram nas redes sociais logo após a aprovação da Anvisa por unanimidade do uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Dória rebate fala de Pazuello contra a Coronavac. É inacreditável. Governador de São Paulo, João Dória, rebateu o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que afirmou nesse domingo que a Coronavac, que teve uso emergencial aprovado pela Anvisa na tarde desse domingo, foi financiada sem um centavo de São Paulo. Ministro Eduardo Pazuello, é inacreditável como o ministro de Estado da Saúde, sem o menor zelo com a saúde, sem ser médico, sem ter conhecimento nenhum da saúde, sem planejamento, um desastre completo na saúde, ainda mente ao dizer isso. A vacina do Butantan só está em São Paulo e no Brasil porque foi investimento do governo do Estado de São Paulo, ministro. Não há um centavo até agora, do governo federal para a vacina, nem para o estudo, nem para a compra, nem para a pesquisa, nada. Chega de mentira, ministro. Trabalhe pela saúde do seu povo, seja honesto, seja decente, aprenda aquilo que na escola militar o senhor aprendeu. Se o senhor não conhece medicina, não conhece programa de imunização, pelo menos respeite o corpo técnico do seu ministério e respeite a verdade. E quero acrescentar também que nós vamos destinar do estoque das vacinas, por isso o doutor Dimas até se ausentou aqui um pouco, porque eu pedi a ele, das vacinas que nós utilizamos no estudo clínico em São Paulo, nós vamos mandar amanhã, pela manhã, com a colaboração de uma das companhias aéreas solidárias, ou a TAM, ou a Gol, ou a Azul, 50 mil doses da vacina para os médicos do Amazonas, porque eu já não confio no Ministério da Saúde, esta incapacidade de produzir mentiras, saques, quando devia estar agradecendo que os cientistas conseguiram viabilizar uma vacina, lança mentiras e ataques a São Paulo. É inacreditável o que nós estamos vivendo no Brasil, pois amanhã pela manhã, um avião levará 50 mil doses da vacina, independentemente da cota do Ministério da Saúde. Dória ainda cobrou que o ministro trabalhe pela saúde. Chega de mentira, afirmou. E voltou a afirmar, seja honesto, decente, atacou na sequência. O governador paulista disse também ser necessário um pingo de humildade do governo federal. Eu sei que é difícil ao senhor Eduardo Pazuello e ao Jair Bolsonaro, mas tenho um pingo de humildade para reconhecer o esforço de São Paulo para oferecer a vacina aos brasileiros. Foi o que disse o governador do estado de São Paulo, João Dória. Essa rixa, essa briga entre João Dória e Jair Bolsonaro vai dar muito pano para manga. O Super Notícias dessa segunda-feira vai para o seu segundo intervalo, mas fique atento, fique aí, não mude de canal, porque na volta teremos um bate-papo super especial com Valquíria Lancastre, ela que é uma das personalidades do esporte aqui em Governador Valadares, com as suas dicas esportivas e também, claro, de receitas fitness e, claro, uma entrevista totalmente voltada para você que pretende continuar no caminho da atividade física ou que está fora e quer entrar, claro, por questão de saúde. Tenho certeza que você não vai perder. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do Super Notícias desta segunda-feira, abrindo mais uma semana do mês de janeiro e agora, claro, o noticiário esportivo. Mais um bloco esportivo diferente.
Hoje vamos falar sobre a prática de atividade física, né, de qualquer modalidade, e como ela serve para poder motivar quem está precisando de algum apoio, está passando por algum momento difícil, e como a prática de atividade física regular e constante em nossas vidas faz muito bem para a saúde. E para poder falar desse assunto com bastante propriedade, eu converso com Valquíria Lancastre, ela que já pratica atividade física desde os seus 14 anos, então tem muita história para poder contar. E hoje em Valadares é uma das pessoas que acabam influenciando muita gente com as suas dicas, tem até grupo no Telegram que está fazendo o maior sucesso. Valquíria, primeiramente, boa tarde e muito obrigado por ter aceitado o convite. E aí, Gustavo, boa tarde. Eu que agradeço o convite e é um prazer gigante estar aqui com você. E para a gente poder começar o nosso bate-papo, e a gente estava até conversando aqui antes da gente poder entrar no ar, e é algo que me surpreendeu. Você pratica atividade física desde os seus 14 anos. Sim. Digo que me surpreendeu porque normalmente as pessoas têm um certo tempo ainda, demora para poder gostar de praticar atividade física, principalmente com as mulheres. Como é que foi isso? Já teve aceitação dos pais? Conta pra gente. Exatamente, assim, desde novinha eu sempre gostei muito de praticar atividade física, não, né? Nunca! Era aquela fominha de ser a primeira a chegar, a última a sair, amava jogar todos os tipos de esportes. Sim. E, na verdade, eu queria entrar na academia bem antes, né? Mas meus pais não aceitavam, falavam assim, você é muito novinha, não sei o quê. Aí, com muito custo, aos 14 anos, meus pais liberaram eu começar. E, assim, sempre fui muito apaixonada mesmo, e para mim não dá para viver sem. E você tocou num ponto importante, que os seus pais, você queria entrar até antes dos 14 anos e os seus pais acabaram brecando um pouco. Sim. Em 2008, eu, por exemplo, eu estava na minha 5ª série, eu não lembro, de fato, como é que era essa questão do universo, podemos colocar assim, das academias, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas nós sabemos que no Brasil, especialmente na década de 80, 90, quem praticava musculação era mal visto pela sociedade. Inclusive os pais, as moças não deixavam as filhas namorarem com pessoas, homens, né, que praticavam musculação, porque naquela época era visto até como esporte de vagabundo, gente que não tinha nada para poder fazer na vida. Como era o cenário de academia lá na sua cidade, em Mantena, ou até aqui em Governador Valadares? Era muito diferente do que é hoje? Diferente no seguinte aspecto, na quantidade de academias e também, claro, na quantidade de pessoas que hoje praticam? Sim, com certeza. Lá na época tinha 2 academias só. E crítica sempre tem, né? Na verdade, até hoje. Mas naquela época recebi muitas críticas, principalmente falava com minha mãe que era doida de deixar, que ia atrapalhar meu desenvolvimento, como que eu estava na pré-adolescência ainda, que não sei o quê, mas graças a Deus foi muito tranquilo. E só me ajudou, né? Nunca atrapalhou em nada. Claro, com certeza. Já na academia, você também praticava, além da musculação, outro esporte ou era só academia mesmo? Não, fazia academia, jogava handball. E de atividade física, sim, sempre em escola. Todas as atividades físicas, esportes, eu estava lá. Nós sabemos que esse processo de construção de corpo, né? E aí, claro, tá voltado mais para musculação e até mesmo crossfit, ele é um processo demorado. Você tinha apenas 14 anos. Quando é que, de fato, você viu e começou a ver o seu corpo mudando de fato? Então, Gustavo, eu era muito magra mesmo. Então, assim, quase uma raquítica, pra falar a verdade. Mas eu praticava muito esportes, mas a alimentação mesmo era, assim, questão zero. Sim. Não fazia dieta nenhuma, comia muito mal. Mas no período que eu entrei na academia, eu sempre tinha um corpo bonitinho. Sim. Então, eu comecei a desenvolver a massa magra ali, ganhei um pouquinho de corpo, mas quando eu vi resultado de verdade, foi quando eu comecei a conciliar a dieta com atividade física, que foi só em 2017 que eu fiz tudo certinho. Há 4 anos, como é que foi esse processo? Como você mesmo disse, você só começou a seguir tudo certinho, fazer as coisas como elas deveriam ser a partir de 2017. Quando foi esse start? Quando é que você parou e falou, não, eu preciso me concentrar e focar e fazer tudo direitinho? E qual é a vantagem de fazer tudo certinho, com acompanhamento médico, com acompanhamento de nutricionista? Enfim, conta pra gente. Então, o corpo da gente muda muito, né? A gente vai ficando mais velho e vai mudando. Então, mesmo eu tendo uma alimentação muito mal, até os meus 17, 18 anos, eu era assim, tinha aquela barriguinha sequinha, linda, maravilhosa, né? E depois começou a mudar, entrei na fase dos 18 anos, fui ficando mais velha. E aquilo ali, eu vi que o meu corpo estava mudando muito, então eu comecei a dar uma engordadinha, vem aquelas gordurinhas indesejadas e tudo mais. E
Nessa época eu me toquei, eu acordei e falei, meu Deus, eu nunca tive isso não, né? E eu comecei a pesquisar. Falei, não, preciso mudar de vida, preciso começar a me alimentar melhor, porque eu só comia literalmente porcaria. O dia inteiro. Então, na minha fase que eu vim para Valadares com 17 anos para fazer faculdade, morando sozinha, então, assim, a alimentação era zero mesmo, né? Passava a base de miojo, lanche. Biscoito recheado, Você já chegou aqui a conhecer a cultura dos lanche, lanches, tudo, né? exatamente. Era só isso. Aí eu acordei e falei, não, tem que dar uma melhorada nisso aí. E procurei orientação, fui nutricionista e teve uma melhora gigantesca em todos os aspectos da minha vida, tanto na saúde, disposição, na mente, no corpo, principalmente, né? Que eu falo que, às vezes, o corpo, a gente ganha isso como um resultado final, né? Claro. A gente nem busca tanto esteticamente o corpo, ele vem como um brinde Claro. na qualidade de vida, no geral, para você. Você tendo seus hábitos saudáveis e tudo mais, né? Sim. Então, a estética aí vem como um brinde para você. E com até para a gente resultados. poder falar um pouco de algo que a gente estava comentando antes de a gente poder entrar no ar sobre a questão do psicológico. Imagino que para você, qualquer prática de atividade física é de suma importância para a sua vida no cômputo geral, porque você começou lá atrás, quando você tinha apenas 14 anos, e especificamente na musculação nós sabemos que, seja você atleta ou apenas um mero praticante que ama o esporte, mas só quer praticar como algo que serve como extensão da vida, a parte psicológica mexe muito. Com você, já que você já treina há 12 anos praticamente, 12, 13, também tem isso, essa questão do dia que você não vai, ou uma semana ruim serve como motivação para poder ir para academia? Com certeza. Inclusive, semana passada eu estava conversando sobre isso com meu marido lá em casa, Sim. que a gente ficou uns 3 dias sem ir na academia. Eu falei, gente, nós dois ficou numa preguiça tão grande, numa indisposição muito grande. Eu falei assim, amor, como que faz a diferença no nosso corpo 1 dia, 2 dias sem treinar? Nossa mente já começa a ficar muito ruim, você não consegue ter aquela produtividade durante o dia, né? E eu acho que isso é até importante tocar, porque muitas pessoas veem quem pratica e gosta e com o tempo vai desenvolvendo o seu corpo. Muitas pessoas acham estranho ou até mesmo acham feio, mas e param e pensam, pô, mas já tá bom, por que você não vai parar? O que tá acontecendo? Porque o esporte tem muito essa questão mental, né? Sim. E às vezes a gente fala, já faz parte do psicológico, e serve também, e quero saber se tem algum relato parecido com isso, uma semana ruim, um dia estressante, brigou com o marido, brigou no trabalho, brigou com a família, com a mãe, com o pai, e ir na academia, parece que você acaba esquecendo de todos os problemas. Eu falo que a academia em si é um momento assim, meu, onde eu vou, esqueço do mundo. Bota e o às fone ali vezes e acabou. É só você e você mesmo. Você esquece que existe problema, Sim. esquece de tudo. E já entrando na parte que é até o foco principal do nosso bate-papo, de como você consegue e tem conseguido motivar outras pessoas. Sei que tem até um grupo no Telegram que você acaba monitorando e passando algumas dicas, até mesmo no seu Instagram. Como se deu isso, como surgiu essa ideia e como tem sido isso para você motivar e servir de motivação para outras pessoas? Então, para mim, assim, é muito gratificante conseguir incentivar, mesmo que seja uma pessoa só, né, a ter esses hábitos saudáveis e tudo mais, de você ver aquelas pessoas que mandam mensagem, falam, Valquíria, eu não acredito, eu fiz isso do jeito que você falou, e nossa, que disposição que eu tive, a melhora que eu tive nisso, nisso, aquilo, outro. Então, assim, é muito bom. E eu comecei, assim, a postar mesmo a minha rotina, meus hábitos saudáveis. Sim. E eu comecei a receber muito direct, me mandava mensagem, me pedia ajuda, me pedia dica disso, daquilo. Aí eu falei assim, vou criar um grupo então para ir ajudando as meninas que tiverem interesse e graças a Deus é muito bom. E eu adoro isso. E sobre isso, já recebeu algum relato de alguém que, não vou falar que mudou a sua vida por conta das dicas, mas conseguiu ter um hábito um pouco mais saudável mediante ao seu grupo ou também, claro, com as suas dicas no seu Instagram? Muito. Inclusive, em outubro do ano passado, eu fiz um desafio com as meninas. Sim. A gente começou um grupo com 250 meninas. Foi muito bacana. Óbvio que não foram todas que participou até o final, né? Porque sempre tem quem desiste. Mas a gente finalizou esse desafio aí em cerca de 130 pessoas. E eu recebi tanto relato antes e depois que eu fiquei impressionada. Nesses 30 dias, teve pessoas que perderam cerca de 10 quilos em medidas assim. Foi bem extraordinário mesmo. E para
todo praticante de qualquer atividade física é inevitável fazer essa pergunta. Já há quase um ano, né? Claro que nós estamos entrando no processo da vacinação, mas há quase um ano, vai fazer um ano em fevereiro, início de março, todos nós aqui de Valadares e também, claro, em todo o Brasil, passamos a conviver com a questão da pandemia, e aí a academia fechava e voltava, e hoje já fazem praticamente 3 meses que elas estão fechadas aqui em Governador Valadares. Como você fez isso para poder tentar continuar o seu hábito alimentar e também, claro, a prática de musculação ou, claro, outros esportes? Como é que foi para você? E neste momento ainda as academias estão fechadas. Como é que você tem feito? Então, nesse caso, primeira coisa, eu busquei fazer atividade física ao ar livre, praticava atividade em casa, mesmo que não seja com a mesma intensidade, claro, né? Depois a gente tem que buscar pelas clandestinas, que não tem como. Claro. Uma ou outra funcionando, a gente consegue ir, mas é trabalhar a mente mesmo e manter o foco, mesmo que seja em casa. Sim. E tudo mais. E no início, porque eu gosto de tocar sempre no início, porque foi um choque para todo mundo. No início foi muito difícil para mim. Eu falei assim, meu primeiro mês eu me destruí. Porque você ficar dentro de casa um mês inteiro. E começou, foi no mês do meu aniversário. Nossa. Ainda. Foi meu primeiro aniversário sozinha dentro de casa, só eu e meu marido e tudo. E eu me afundei bastante, tá? Me afundei na primeira semana, eu fiquei parada mesmo, só comendo besteira. Aí na segunda semana eu falei, não, calma aí, vamos começar a controlar. Sim. Mas foi um mês mesmo, bem pesado para mim. Mas depois eu comecei a fazer as atividades em casa e... Sim. E teve algum tipo de problema que eu falo psicológico, não de algo mais grave, mas assim, a cabeça ficou ruim, estresse? Fica, com porque certeza. Você não estava praticando o seu hábito normal? Com certeza. A mente não trabalha da mesma forma, não tem como. Com certeza. Valquíria, obrigado por você ter aceitado o convite para poder falar um pouco mais sobre essa questão do hábito de atividade física, que eu creio que seja muito importante, principalmente nos dias de hoje, até porque, ainda mais com a pandemia, nós estamos vendo aí vários estudos falando que a prática de atividade física é importante, principalmente para quem acabou dando uma engordadinha, para quem já tem um processo de obesidade, de genética, né, que já vem da família e pode se alastrar para a própria pessoa. Obrigado por ter aceitado o convite e sucesso, e deixa aqui o recado, não um recado, mas os seus endereços, né, virtuais, para a gente poder, para quem estiver assistindo, entrar em contato, se interessar, entrar em contato com você. Mais uma vez, eu que agradeço e foi extremamente gratificante estar aqui. Para as meninas que têm o interesse, tem o meu Instagram, que é Valquíria Lancastre, e lá no meu perfil tem o link do grupo, do Telegram, e que eu vou postando dicas diariamente, faço desafios semanais, e quem quiser está super convidado aí para estar junto comigo. Valquíria, obrigado mais uma vez. Antes de a gente poder fechar, nós sabemos que esporte no Brasil, o carro-chefe é futebol. Só é academia mesmo ou tem algum time igual nada? Flamenguista. Sou mineira, mas sou flamenguista. Não, mas tá normal, porque o Flamengo é uma torcida que tem, é igual água, né? Tem em todo lugar do mundo. Isso é verdade. E em Valadares não é diferente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Gustavo. O Super Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e eu volto amanhã com muito mais informação e também, claro, esporte no último bloco. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até lá.